Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Bora começar mais uma aulinha aqui de graça no YouTube, tá? Essa que vai ser uma dica importante que eu vou falar hoje sobre uma prova cujo já saiu a autorização, né? E a qualquer momento pode sair aí, né, informações mais importantes e precisas sobre essa prova. No passado, a prova do CBM-MG foi respectivamente dos dois primeiros finais de semana de outubro. Quem sabe esse ano não possa ser aí também. Prova do CBM-MG é uma prova muito complexa, difícil, não são muitas vagas, mas alguém tem que passar e esse alguém pode ser você. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sou o professor Brenão, sou professor de História aqui no Monstro Concurso mini currículo, sou formado em História pela UFMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Minha praia é especialmente concurso público, né? Nem concurso público. Então, assim, já ajudei várias pessoas assim a passarem em concurso, seja com mentoria, orientação, e eu tenho feito isso, inclusive, de forma gratuita, né? E, na verdade, o meu propósito inicial é ajudar as pessoas. Eu estou aqui no Monster para isso, para ajudar, né? Meu celular está longe, mas aqui meu computador está aberto aqui, ó. Eu vou te falar aqui que só nas últimas 2 semanas, vou contar aqui para vocês, para ver aqui, estou abrindo o Instagram no meu computador, só abri o meu direct aqui, eu vou contar aqui rapidamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, não acaba, 26, 27, 28, 29, 30, 31, se eu for contar 32, e se eu for contar aqui só de gente que eu ajudei com mentoria para a prova do CBM-MG. Então, se quiser falar comigo, se quiser também organização de estudo, professor Brenão, vou começar do zero, cara, como é que eu começo a fazer isso, né? Como é que eu começo a estudar? De onde é que eu começo a estudar? Como é que eu faço? Fala comigo, @prof_Brenão. Sou professor de História, vou falar de História aqui hoje. Mas busca aí no meu canal, no canal do Monstro no YouTube, que tem eu falando também sobre como montar o seu horário de estudo para o CBM-MG, né? Ah, professor, meu foco é o CFSD, beleza? A gente tem um pouquinho de diferença entre o CFO e o CFSD. Eu estou aqui para isso, né? Tanto na prova do CFSD quanto do CFO tem história. A diferença é que o peso é menor de história na prova do CFO, que já cobra muito mais como peso 3 as ciências exatas, matemática, química, física e o português. Né? Biologia e geografia tem peso 2, o resto tem peso 1. Agora, no CFSD eu tenho mais questões de matemática e de português do que do resto, né? E no CFSD eu não tenho inglês e eu também não tenho redação, o que é bom, você tem uma matéria menor para estudar, mas mantém direitos humanos. Bom, para começar a falar, antes de falar um pouquinho sobre resumo de revoluções, né? Vai lá, me segue no Instagram, cara, me procura lá e conversa comigo, entendeu? Eu quero te ajudar. Beleza? O meu foco é ajudar você a conseguir superar esse desafio que é até o fim do ano. Eu acho importante falar o seguinte, as pessoas elas estudam, eu quero passar na prova do CBM. Tá, beleza. Você tem 10 anos que você não pega ensino, 10 anos não, você tem 2 anos que você não pega nada do ensino médio. Aí você resolveu estudar por junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses do edital. É impossível? Não. É difícil? Sim. Se eu não passar, eu desisto? Nunca. Porque você não estuda para o CBM, você estuda para concurso. Você estuda para concurso público. Porque se você não passa na primeira, você passa na segunda, e se não for na segunda, na terceira, e por aí vai. É isso que é a metodologia do concurseiro. Eu foco muito, eu bato muito nessa tecla, o método. Qual é o seu método?
O seu método é a organização do seu tempo. Organização do tempo. Com o seu tempo organizado, você passa a ter disciplina. E, principalmente, motivação. Você sabe qual que é o resultado de toda essa equação complexa aqui? Sabe? Futuro soldado, futuro oficial do CBM. O resultado disso aqui é o sucesso. Então, siga o método, organize o seu tempo, tenha disciplina e motive-se. Eu não posso ficar falando nomes, mas um ex-aluno meu, cara, isso não é desmerecer profissão nenhuma, tá bom? Ele só quis mudar de vida. Mas ele trabalhava como um estoquista de supermercado, ganhava um salário mínimo e meio. A gente sabe que isso vai atender à emergência de um monte de família. Mas tem gente que não dá, é muito pouco. Então ele falou assim, eu lembro direitinho ele falando, Brenão, eu quero agora mudar de vida. Meu foco é daqui 1 ano e meio. Ele estudou durante 1 ano e meio. Ele não focou no concurso daquele ano, ele focou no concurso do ano seguinte. E começou a estudar. Estudou, foi passo a passo, manteve-se religiosamente na disciplina. Motivou-se. Essas histórias são lindas, né, cara? E isso leva a crer que se ele conseguiu, uma pessoa com inúmeras dificuldades, financeiras inclusive, por que você não vai conseguir? Se você está vendo essa live agora, o meu principal objetivo aqui é despertar você para histórias também, sim, mas é despertar para tirar você do lugar comum, do lugar de conforto, entendeu? Esse lugar cômodo, amanhã eu começo a estudar, amanhã é um cacete, velho, tem que ser agora, ontem. Entende? Vou deixar para amanhã o que eu não esquece. Nós estamos aqui para falar do hoje, do agora. É isso que eu quero de você, concurseiro. Você precisa começar a estudar, ter disciplina, motivação. Inúmeras pessoas mandaram mensagem: eu estou estudando só matemática, mano, suicídio. Então, é massa quando você equilibra o seu estudo, né, e foca. E consegue focar no método. Aqui eu não posso focar numa matéria, 2 matérias, 3 matérias. Mas você tem que ter um método de estudo. Eu preciso de um método. Brenão, fala comigo. Eu te arrumo um método. Um método, assim, simples de seguir, mas complexo no resultado. Tá legal? E é esse o meu objetivo. Beleza? Vamos falar então aí um pouquinho de história. Recado dado para o concurseiro e para a concurseira, quero falar um pouquinho de história sobre as revoluções. Revoluções é um tema que cai tanto no CFSD quanto no CFO. O século, para começar, vamos lembrar aqui do século das revoluções. Nossa Senhora, que massa, que conteúdo top de estudar, né? O século das revoluções ele é marcado pelo surgimento de um grande conjunto de ideias que foram combustível ideológico para inúmeros processos de ruptura, de independência e de alteração do status político-social de vários países, né? Nós estamos falando de o século das luzes. Século... Nossa Senhora, que dizer esse? Crê em Deus Pai. O século das luzes, que é o século XVIII. Tá legal? Vou ficar um pouquinho de costa para você. Você vai escrever junto comigo, porque isso aqui é um item importante do edital da Fundep. Para você que não conhece a prova da Fundep, cara, e já está no ritmo, sabe o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você vá lá e pegue a prova de vestibular do UFMG de 2013 e resolva ela. Se você der conta de resolver, você está habituado à prova da Fundep, porque elas são muito parecidas, cara, muito parecidas mesmo, entendeu? Muito parecidas. Então, o século XVIII é considerado o século das luzes, o século do iluminismo. O iluminismo, ele procurou atacar aquilo que a gente chamava de antigo regime, né? Ele atacava o antigo regime. Deixa eu mudar a cor da setinha. Faça comigo, escreve junto comigo no seu caderno aí, cara. Ó, o iluminismo atacava o antigo regime. Atacava o antigo regime. Não esquece, galera, @prof_Brenão, tá?
Precisar falar comigo, fala comigo, velho. Fala comigo agora, beleza? Esse vídeo foi publicado, já me chama aí no direct, tá? Para eu te ajudar a cumprir os seus objetivos. Deixa eu colocar aqui rapidão. Beleza. Já tá aqui no meu Instagram aqui, cara. Vamos ver aqui. Massa. Bom, então atacava o antigo regime. O antigo regime, a gente tem a intenção de falar assim, pessoal, o antigo regime é o absolutismo, cara. Não, o antigo regime não é só o absolutismo. O absolutismo é um dos elementos do antigo regime. Então o antigo regime, ele tem um elemento político. Qual é o elemento político do antigo regime? Salva aí, tá? O antigo regime tem um elemento social, e o antigo regime tem um elemento econômico. Quais são as características? É isso que dá conceito ao antigo regime, né? O elemento político do antigo regime, você já sabe, a gente chama de absolutismo. O antigo regime, o elemento social do antigo regime, a gente chama de sociedade estamental. Sociedade estamental. E o elemento econômico do antigo regime, a gente chama de mercantilismo. A sociedade estamental é aquela sociedade de privilégios, ou seja, o cara nasce pobre, ele morre pobre. O cara nasce rico, ele morre rico. Vamos colocar aqui, ó. Então, sociedade estamental, de modo que você tem o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Primeiro, segundo, terceiro. Nossa, esse negócio aqui é tudo menos um número 1, cara. Foi mal. Vamos fazer assim. No topo você tem o clero, a nobreza e o terceiro estado. Em geral, os terceiros estados dos países europeus eram formados por 98% da população. 98,3%, 97,5%, variava pouco mais que isso, não muito, né? Só para a gente entender bem esse cenário. E o mercantilismo ele tem uma modalidade econômica muito forte. Que, na verdade, o mercantilismo, se for definir como conceito, a gente chama assim, política econômica do Estado moderno. É o que Portugal fez, o que a Espanha fez, o que a Inglaterra, a França fez no período ali da colonização, da montagem das empresas coloniais. Então, o iluminismo, ele vai atacar cada um desses elementos, defendendo, por exemplo, aqui, o que é o iluminismo? Vamos colocar aqui 1, 2, 3. O que as ideias iluministas defendem para cada um desses elementos? 1. Absolutismo. Por exemplo, limites ao poder do rei. Limites ao poder do rei. 2. 2. O segundo item ali importante, sociedade estamental. O iluminismo, as ideias iluministas defendiam a igualdade civil e tributária. E 3. O que o iluminismo defende? O liberalismo econômico. Liberalismo econômico. O que é isso, gente? É a não intervenção do Estado na economia. Tá massa, né? Vamos colocar aqui. Aqui precisamos explicar um pouco mais. Não intervenção do Estado
na economia. Não intervenção do Estado na economia. Essa é uma das estratégias dos pensadores iluministas. Eu vou apagar isso aqui no canto, só para não competir com o meu quadro de matéria, né? Mas lembre-se de sempre ter um método de estudo, sempre manter uma metodologia de estudo. Vou sair da frente da câmera só para você copiar e me ouvir falando sem ter que dar pause. Lembre sempre de ter uma metodologia de estudo, porque é isso aí que está acontecendo nesse momento, né? Então o iluminismo ele atacava. Há vários pensadores, surgiram vários pensadores nesse momento. Só para citar os principais pensadores, isso aqui é um resumo, não é uma tese de doutorado. Vamos lá. Montesquieu, Voltaire, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses são alguns dos principais pensadores iluministas daquele período. Por exemplo, Montesquieu é o cara que defendia a divisão do poder em 3 instâncias: executivo, legislativo e judiciário, né? O Voltaire é um cara que criticava o poder da Igreja Católica e era a favor de uma monarquia ilustrada. O que é o monarca ilustrado? Monarquia ilustrada é aquele monarca que ele tem os poderes absolutistas, mas realiza reformas para evitar revoluções e evitar também que o povo ficasse descontente com ele, né? Também dentro dessa característica. Antes deixa eu só registrar aqui, cara. Deixa eu fazer um registro aqui, ao vivo, né? Como a gente está gravando, deixa eu só uma selfie aqui. Para eu postar no meu Instagram, né? Você vê aí que a gente está gravando dicas do CBM aqui para a rapaziada que está estudando para concurso aí. Massa. Então tá bom? Então eu diria que Montesquieu, Voltaire, o John Locke, Voltaire criticava o poder da igreja e era a favor de uma monarquia ilustrada, né? Reis absolutistas que não abriam mão do seu poder, mas realizavam alguma reforma, né? O John Locke, ele falava em direitos naturais, né, que o rei deve garantir os direitos naturais dos homens. Quais são os direitos naturais? Vida, liberdade e propriedade privada, de modo que se o rei não o fizesse, as pessoas tinham direito de rebelião. John Locke talvez tenha sido a grande fonte de inspiração para a independência dos Estados Unidos, né? E o Rousseau falava no discurso da origem da desigualdade dos homens e também falava da vontade geral, né? O Rousseau explicava por que os homens são desiguais e também falava da teoria da vontade geral, ou seja, o rei tem que executar a vontade geral do povo, senão o caminho pode ser um caminho revolucionário também. E é isso, massa, tá? Muito bom. Tudo isso serviu, portanto, de combustível ideológico, nossa, cara, para diversas revoluções. Vamos colocar aqui, ó, combustível ideológico. Para diversas revoluções. Cada vez que eu falo um pouquinho disso, né, cara, eu sempre lembro de altas histórias de pessoas do meu convívio, né, que se superaram e conseguiram a aprovação e o sucesso, né, cara. Então, assim, tem uma pessoa na minha família, né, que assim, eu não vou citar o nome, mas assim, fez um ensino médio totalmente dessas gambiarras, de supletivo, de não sei o que e tal, e ele queria o concurso de agente da Polícia Penal, né? E ele estudava religiosamente.
com o ensino médio todo capenga, falou assim, eu tenho que passar nesse concurso. Eu tenho que passar nesse concurso. E assim, é incrível. Mais velho, né, já com seus 45, quase 50 anos, conseguiu passar no concurso da Polícia Penal, cara. E assim, pessoa que não via estudo há 15, 20 anos, sentou, começou a estudar e conseguiu. São essas histórias inspiradoras que eu trago aqui, que o Monster traz, que tira você do lugar comum, porque essa história pode ser a sua, que está assistindo essa live nesse momento, num concurso que vai exigir de você dedicação. Se você me pedir assim, Breno, você tem um plano de estudo para o CBM-MG? Tenho, cara, agora, pronto aqui. Mas não adianta nada eu te mandar o plano se você não tem disciplina, se você posterga, se você procrastina, se você deixa para amanhã, velho, domingão de manhã, sabe, acordou, dormiu bem e tal, deu uma descansada, acordou, velho, deixa eu ver uma videoaula aqui, deixa eu fazer um exercício de química aqui, deixa eu treinar uma redação ali, deixa eu treinar um direitos humanos aqui, e é assim que você cresce. Você troca um tempo ocioso pelo tempo de estudo, porque a pergunta que eu sempre faço para os alunos é: qual é o seu objetivo? E onde você quer chegar? Tá vendo aquele soldado do corpo de bombeiro ali na televisão fazendo um resgate? Pode ser você, um herói. Que profissão linda que é essa? É por isso que eu estou aqui. Então, se você nesse momento aí se desmotivou, volta aqui para minha aula no YouTube, gratuita, para falar disso aqui com você. Esse não é um assunto fácil de explicar, tem um monte de aula boa na internet, mas eu estou te dando uma aula, a gente está te dando uma aula voltada para o CBM, que é diferente do Enem. Essa aula é uma aula científica, é uma aula mais detalhada, é uma aula de conhecimento puro, decorado, não é uma prova do Enem, muda o perfil. Então vem comigo. Então esse foi o combustível ideológico para várias revoluções, né? A Revolução Inglesa, é verdade que ela acontece antes do Iluminismo, né, teoricamente do nome iluminismo, mas eu vou falar que ela está também no elenco dessas revoluções. Ela não é uma revolução influenciada pelo iluminismo. Na verdade, ela acontece e o acontecimento da Revolução Inglesa leva, inclusive, a um laboratório para o surgimento de ideias iluministas. Mas eu vou colocar aqui como um movimento que inspirou, né? Eu vou colocar um asterisco aqui, o movimento que inspirou o iluminismo, revoluções inglesas. Por isso, vou colocar um asterisco aqui, tá, gente? Beleza? Vou colocar um asterisco ali, revoluções inglesas. As revoluções inglesas trazem uma grande contribuição para a história da humanidade. Porque foi a primeira grande monarquia a acabar com o absolutismo. Aqui a gente pode falar em fim do absolutismo. Essa é a grande contribuição da Revolução Inglesa para a humanidade, fim do absolutismo. O absolutismo acabou entre 1688 e 89, né, quando o rei de origem holandesa, casado com o rei de origem holandesa Guilherme de Orange, se casa com Maria Stuart, filha do rei Jaime II. E eles assinam no parlamento, né, a chamada Petição de Direitos, Bill of Rights, em que eles concordam que nenhuma decisão tomada pela monarquia será superior ou enfrentará a vontade do parlamento. A vontade do parlamento é soberana sobre a vontade do rei. E isso cria um sistema na Inglaterra conhecido como a monarquia parlamentarista, da qual é até hoje. É, talvez, até mesmo uma aposta para os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth. Pode trazer na prova, citando isso, falando do reinado da Rainha Elizabeth. Olha que coisa interessante para a gente abordar, né? Então é isso. Lembrando que, não, mas esse é um movimento iluminista? Não exatamente um movimento iluminista, porque esse é um movimento do século XVII.
né? E o movimento iluminista é do século XVIII, mas, como eu disse, esse movimento é um laboratório, quer dizer, quem viu esse movimento se inspirou para pensar o iluminismo. Por exemplo, o John Locke, né? Então, mais ou menos nesse sentido que a gente está vendo. Então, a Revolução Inglesa, ela tem essa contribuição, né? Principalmente falando pelo fim do absolutismo. Ela vai ser responsável também, né, por até mesmo uma causa do pioneirismo da Revolução Industrial da Inglaterra. Causa do pioneirismo inglês na Revolução Industrial. É uma causa do pioneirismo inglês na Revolução Industrial, é o que eu estou dizendo aqui para você. Beleza? Então tá. Então aí a gente tem uma noção importante. Vamos citar aqui um segundo movimento influenciado pelo iluminismo. Na ordem cronológica, falando, 2, independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos. Também é chamada de Revolução Americana, né? E a independência dos Estados Unidos, a Revolução Inglesa, ela acontece, o final dela é em 1689, e a independência dos Estados Unidos acontece em 1776, tá legal? Ela acontece em 1776, deixa eu sair da frente, enquanto eu vou falando, você vai copiando. Ali, cara, uma coisa é interessante notar, que a Inglaterra tentou fazer um aperto fiscal com os colonos americanos. Vamos colocar aqui, ó, aperto fiscal. E a gente sabe, aperto fiscal, que os Estados Unidos, as colônias inglesas na América, elas têm uma perspectiva interessante para ser observada, porque estas são as colônias estabelecidas aqui que foram exclusivas, pelo menos a maioria delas, voltadas para o povoamento. As colônias norte-americanas foram colônias de povoamento. Automaticamente, elas, vou usar aqui uma expressão, por favor, eu sei que é óbvio, tá? Mas as coisas óbvias vão ser ditas. Automaticamente, elas não são colônia de exploração. Então, elas têm uma coisa que o Brasil, que a América Espanhola não tinham, que é a autonomia. Autonomia política. Autonomia política. Eles não tinham isso, essa autonomia política. Aliás, perdão, eles conquistaram isso. E aí a Inglaterra vem, né, e ao mesmo tempo ela tenta, passando por um processo revolucionário conhecido como Revolução Industrial, ela tenta recuperar, inclusive, um dinheiro gasto em guerras, né, na América mesmo, como é o caso da Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra gastou dinheiro nessa guerra. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre entre Inglaterra e França, na região americana, na disputa pelo comércio de peles, que era muito lucrativo. Então essa disputa levou a essa guerra, a guerra vencida pelos ingleses, mas o custo dessa guerra foi repassado aos colonos americanos. Mais que isso, também foi proibida a ocupação das terras recém-conquistadas dos franceses aos colonos americanos. Era uma tentativa clara de evitar que eles fossem para o interior. Só o seguinte, vamos dar uma pausazinha, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, só para eu tomar um café ali e a gente volta agora, tá? Minutinho só.
Então, rapaziada, como a gente estava falando, né, os Estados Unidos tinham autonomia política. E aí começou um monte de aperto de fiscalização, né? Os ingleses começaram a criar leis que cerceavam a autonomia política e econômica conquistada pelos norte-americanos. Uma coisa rara, difícil de acontecer, claro, pensando nessa cultura britânica de ter concedido a autonomia para essas colônias. É bem verdade que internamente a Inglaterra já funcionava como um país liberal. Afinal, como eu disse, a Inglaterra havia abolido o absolutismo. Mas externamente, a Inglaterra funcionava como um país do antigo regime. É paradoxal isso, né? É contraditório. Internamente, a Inglaterra é uma monarquia liberal, né? Externamente, a Inglaterra ela atua como um antigo regime. E assim sucessivamente. Existem, inclusive, caracterizações, né, que mostram esse paradoxo. É isso que eu estou tentando dizer aqui para a rapaziada, mostrar aqui para vocês. E o fim desse desfecho, na verdade o fim é assim, tem várias leis. Vou citar uma lei, por exemplo, aqui, lei do açúcar, que obrigava a Inglaterra, os Estados Unidos a comprarem açúcar de colonos, de companhias inglesas de comércio. Tem a lei do aquartelamento, obrigava os Estados Unidos a darem quartel aos colonos ingleses. Essa lei, inclusive, caiu numa prova da FUMARC de 2016, é uma questão sobre a independência dos Estados Unidos, não era a FUNDEP, era a FUMARC. Também tem a lei do selo, que obrigava os documentos circulantes na colônia a terem selos norte-americanos, selos ingleses. Os atos Townshend, que obrigava os colonos americanos a comprarem determinados produtos manufaturados dos ingleses, sobretaxando outros produtos, né? É claro que, quando eu não disse aqui, mas quando teve a lei do selo, os americanos organizaram um congresso do selo. O congresso do selo foi especificamente voltado para uma espécie de, qual é a palavra que eu vou usar, né, para uma tentativa de reação e negociação para que o rei, na época o George III revogasse essa lei, tá legal? Não deu certo. Os atos Townshend, 1767, em 1770 teve um massacre de Boston, quando colonos americanos protestaram contra cobradores de impostos. 4 colonos americanos foram massacrados. Eles são, inclusive, vistos como as primeiras vítimas do processo de independência. Até a ruptura definitiva, em 1776, com a ajuda da Espanha, da Holanda e da França, os norte-americanos venceram os ingleses. E em 1783 a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Bom, um outro movimento que eu vou citar aqui, 3, é uma independência muito particular, que é a independência do Haiti. Ela foi uma independência realizada em 1791, é o início da luta, 1791. Essa independência, ela traz um aspecto peculiar. Toda vez que você vê em alguma prova externa, em alguma prova que você for fazer sobre a independência do Haiti, você vai lembrar disso aqui, Esse é o único caso em toda a América que a independência foi feita por classes baixas. É isso mesmo. Aqui na independência do Haiti, essa foi uma independência organizada, por negros livres e escravos. Inclusive, um dos líderes dessa independência, que é o Toussaint Louverture, ele era visto, na Revolução Francesa, por membros da Revolução Francesa, dos jacobinos, como um jacobino negro, uma liderança negra, capaz de levar o discurso de liberdade, igualdade e fraternidade, defendido pelos revolucionários franceses, Claro que eu vou citar aqui 4
a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um movimento muito complexo de 1789 e tem várias fases. Mas, em geral, a Revolução Francesa, ela marca o grande descontentamento. Vamos colocar aqui, ó. Grande descontentamento. Grande descontentamento. Vamos lá. Do povo, no caso é o terceiro estado, viu, gente? Terceiro estado do povo contra os privilégios do clero e da nobreza. Cara, você tem inúmeros relatos, né, desse ponto da Revolução Francesa, inúmeros relatos que mostram como o rei e a família real não estavam nem aí para o povo. Na verdade, assim, a França tem um déficit de Estado muito grande, ou seja, ela gasta muito mais do que ela arrecada. Ela se envolveu em guerras com a França, com a Inglaterra, né, mediando, por exemplo, auxiliando os Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além do gasto com os Estados Unidos, também tinha os gastos com o luxo do clero e o luxo da nobreza. A gente está falando de um tempo em que era bonito ostentar enquanto o povo passava fome. E a gente pode acrescentar ainda uma elevação muito alta, desculpa a redundância, está no preço do pão. O pão cresceu muito de preço em razão das más colheitas entre 1785 e 1787, fator que levou a uma crise profunda de fome e economia do Estado francês. Lembro lendo assim, um livro importante do Georges Lefebvre, grande historiador francês, dizendo que a única saída era fazer uma reforma tributária, para tentar colocar um teto de gastos ao Estado francês e fazer um superávit, tentar melhorar a economia francesa. E o rei até tentou fazer isso, mas é como se ele perguntasse assim para a nobreza e para o clero: vocês querem pagar mais impostos? Ou melhor, vocês querem pagar impostos como todos? E a resposta disso, gente, ela é única. Claro que eles vão dizer não. É óbvio que eles vão falar que não querem pagar impostos, como de fato falaram que não queriam pagar impostos. E é exatamente esse impasse que faz surgir a Revolução Francesa. Revolução Francesa, que no princípio ela é marcada pela conquista, pela Constituição de 1791 e também pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento de forte influência iluminista que defendia essas ideias aqui, ó. Depois, um grupo radical assume o poder, que são os jacobinos, e promove inclusive a decapitação do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta, até uma restauração quando a alta burguesia vai para o poder. E aí, digamos que nesse momento a revolução é um momento mais controlado, né? Menos popular. E isso, o grande X da questão vai ser quando Napoleão assume, né? E aí a revolução encontra o seu momento de maior assentamento. É claro que outras revoltas voltam a acontecer, 1830 e 45, na França, mas naquele momento a Revolução Francesa ela dava uma estabilizada com a presença do Napoleão. Mas lembrando que o combustível ideológico é, sim, o iluminismo, mas o desejo da população de que todos pagassem o mesmo tributo, né? Olha só uma ideia iluminista aqui, ó, a igualdade civil e tributária, né? Se fossem tratados pela mesma lei, e isso é importante. Lembrando que aqui no terceiro estado, na França, tem gente rica. A alta burguesia está aqui. Mas, Brenão, por que eles não estão na nobreza? Ora, eles não estão lá porque eles não têm família, um sangue, um sobrenome importante, que é o que caracteriza essa revolução, essa classe.
E por último, eu gostaria de citar aqui 5, a independência da América Espanhola. Da América Espanhola. Não tem uma data específica, né? Mas eu vou te falar qual é o grande motor propulsor dessa independência, que são as guerras napoleônicas. É isso. As guerras napoleônicas. A gente pode falar, inclusive, em início do século XIX, né, especialmente a partir de 1807. Não tem uma data específica, mas vamos tomar como referência 1807. Bom, nessa independência da América Espanhola, é importante a gente ressaltar que o Napoleão Bonaparte invade a Espanha. Ao invadir a Espanha, o Napoleão Bonaparte ele vai substituir o rei Carlos pelo irmão dele, José Bonaparte, e os colonos americanos tomam a seguinte decisão, quer dizer, esse rei que está aí, ele não é meu rei, eu não reconheço José Bonaparte como meu rei. E isso fica muito claro, porque aí eles decidem formar juntas autônomas de comércio. Quando Napoleão sai da Europa, sai do poder na França, ocorre a realização de um evento chamado Congresso de Viena. É um evento para tentar restaurar o antigo regime na Europa. Na verdade, o antigo regime, ele tem até um suspiro aí entre 1815 e 1845, mas com as revoluções que sucedem esse período, ele é totalmente sepultado. 1845 não, 48. Importa que naquele momento, em 1815, houve uma tentativa de recolonizar a América Espanhola. De que forma, Brenão? Criando uma liga de exércitos chamada Santa Aliança. A Santa Aliança pretendia, por exemplo, impedir que surgissem novos Napoleões, novas revoluções e novas independências. Então, em 1815, quando se anuncia a criação da Santa Aliança, já há um movimento de ruptura muito grande na América Espanhola. E olha, quem lidera esse movimento são as elites locais, os chamados crioulos. Escreve crioulos, mas pronuncia-se criolhos. Os criolhos são a elite local aqui da América Espanhola e desejavam uma ruptura para eles terem o poder. Até então, o poder estava nas mãos da elite espanhola. E qual é a diferença entre a elite espanhola, que são chamados os chapetones, e os criolhos? Quer dizer, os criolhos, eles cometeram um pecado, eles nasceram na América. Então isso deu a eles um grau de inferioridade social em comparação com os chapetones, que são os espanhóis que vieram da América. Por isso, os crioulos lideram essas guerras de independência. Dois crioulos importantes que são muito conhecidos, é o Simão Bolívar e o José San Martín, que são homenageados num torneio de futebol muito conhecido, que os times de Minas Gerais já foram campeões. Chamados dois times, Cruzeiro e Atlético, que é o torneio chamado Libertadores da América, que homenageia esses dois líderes, porque teriam sido eles os responsáveis pela independência desses países na região sul-americana. Beleza? Massa? Ô velho, se você gostou do resumozinho aí, tomara que eu tenha te ajudado, viu? Essa é aquela... Velho, vou falar sério com vocês. Eu acho que eu nunca fiz um resumo tão bem feito e tão sucinto e objetivo igual esse. Pensando, eu vou até tirar foto desse quadro para eu fazer isso em sala de aula. E olha que foi totalmente espontâneo, tá? Eu estudei a matéria, mas não treinei o quadro. Saiu aqui agora, viu? É isso aí. Deixa eu tirar uma foto aqui. Estou tirando uma fotinha aqui também para mostrar lá no meu Instagram depois. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Vou colocar aqui embaixo, ó, o resumo aí da PM não, do CBN-MG. No mais, dá um sininho, dá uma força pra gente, segue a gente no canal do Monster. Se você puder, me siga no meu canal lá, no meu canal ótimo, no meu Instagram, eu vou te ajudar. Se você tiver em dúvida de onde começar, por onde eu começo, Brenão?
manda uma mensagem para mim que eu te ajudo, cara. É isso, velho. Eu só quero te ajudar. Beleza? No mais é isso. Fiquem com Deus, tá? Monster Concursos, tudo nosso, nada deles. Valeu, rapaziada.